E aí, vamos continuar? Então, nessa segunda parte, a gente vai continuar a ver as estratégias, né? Qual é a melhor estratégia para usar o repertório na competência 2 do Enem. Segue em frente. Eu estava, então, na primeira parte, falando sobre a estratégia de pensar o repertório por raízes. Falamos de cultura, a raiz dessa vez é segurança. Possíveis temas relacionados à segurança que poderiam cair no Enem. Violência nos presídios, violência na cidade, violência nas escolas. Se todos eles estão dentro do assunto violência, estão dentro da raiz segurança, mas são aspectos diferentes da segurança e da violência. Tudo bem? Sim, mas isso não impede você de ter estudado repertórios previamente e ao longo das semanas treinar como é que você vai aplicando esses repertórios nos mais diversos temas sobre violência. Na primeira parte dessa aula, a gente estava falando sobre o Pierre Bourdieu, lembra o sociólogo francês? Então, além de falar sobre o capital cultural, ele também é o autor da teoria da violência simbólica. Então veja que ao estudar um teórico, você pode ir lá naquele caderninho que eu estou recomendando que você faça, você pode ir anotando as diversas partes da teoria deste grande filósofo, deste grande sociólogo, e então você vai compreender melhor o pensamento dele. Eu não estou dizendo que você precise ler os livros dele, eu sei que você é vestibulando ou pré-vestibulando e você não tem tanto tempo assim, então por isso, lembrando, eu já tinha falado na primeira parte, no último slide eu vou deixar uma série de links e vídeos para vocês poderem acessar esses repertórios que eu estou usando como exemplos aqui. Pode ser que alguns deles estejam no currículo e na grade escolar da sua escola, pode ser que não, tá? Eles não fazem parte do conteúdo obrigatório, eles fazem parte das nossas pesquisas, daquilo que a gente é capaz de absorver estudando as áreas do conhecimento. Afinal, o Pierre Bourdieu é um teórico praticamente contemporâneo. Ele faleceu no início desse século. Muito provavelmente você estudou o Émile Durkheim, não estudou? E estudou o conceito de solidariedade social, lembra? Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Os conceitos de solidariedade nos ajudam a pensar a questão da segurança. Serviriam para falar de violência urbana? Sem dúvida. O quanto de solidariedade mecânica ou orgânica a nossa sociedade, que é complexa, desenvolveu, a ponto de nós termos que institucionalizar ou privatizar a nossa própria segurança. Dá para aplicar o conceito de solidariedade social se o tema for violência nos presídios? Certamente. Como é que é o tipo de relação entre aquele que está aprisionado e o que está fora? Um pensa no outro, um leva em conta a vida do outro. Ah, Fabiola, esse primeiro que você colocou aqui eu já conheço, é a modernidade líquida do Bauman. Pois bem, será que a dissolução das grandes narrativas, o fato dos valores que orientavam os indivíduos ter se dissolvido, não seria algo para você se valer e usar para pensar as mais diversas violências que acontecem no mundo contemporâneo? Entendeu? A ideia é que você vá acessando, portanto, esses repertórios e vá treinando nos mais diversos temas. Estes daqui não são temas que eu vou oferecer, são temas hipotéticos, tá? Pode ser que suas professoras, seus professores não ofereçam esses temas. Isso não é um problema, lembre-se da raiz. Se for qualquer tema relacionado à segurança ou à violência, você já sabe encaixar alguns repertórios que estudou previamente. Vamos mais uma raizinha, uma que todo mundo fala, ih, essa se cair eu não sei o que escrever, que é o meio ambiente. Que repertório que eu vou usar se cair meio ambiente? Tá aqui, ética e alteridade. Eu recomendo que você estude ética e alteridade do Levinas, Emmanuel Levinas, um filósofo. Pode ser que esteja na sua grade escolar, pode ser que não. Isso não vem ao caso, não é necessariamente um conteúdo obrigatório, mas é um conteúdo que você pode acessar e estudar.
Lembra que no último slide eu vou colocar também um videozinho que explica direitinho o que é essa alteridade para o Levinas, que é um conceito muito interessante, porque a alteridade é o outro, é considerar o outro, mas é ter um tipo de relação com esse outro que é uma relação de proteção, de cuidado. Interessante falar sobre isso nesse momento da história da humanidade, não é? Então, essa necessidade de cuidar do outro pode ser uma maneira de reger os pensamentos e os comportamentos de uma determinada sociedade, ou seja, a alteridade pode ser incorporada à ética individual ou à ética de um coletivo. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem que levar em conta o coletivo. Não dá para pensar o meio ambiente de uma maneira individualizada ou individualista. Talvez seja muito porque as pessoas têm tido comportamentos mais inclinados ao individualismo e à individualidade que o nosso meio ambiente está numa condição tão catastrófica para nós, não necessariamente para ele, porque ele continuará. Nós é que não sabemos, né? Ah, mas espera, se o tema for descarte de plástico, eu consigo pensar alteridade? Por que não? Se as pessoas jogam lixo na rua, se os animais acabam engolindo plástico que foi jogado na rua ou que foi levado pela chuva, porque o lixo não foi descartado corretamente. Mas dá para falar também da crise hídrica? Como não? Se a água potável, que é um direito humano, hoje não é acessada por todos os seres humanos que vivem na Terra. Dá para falar do bem-estar animal e pensar alteridade e pensar ética? Sim. Dá para falar da dengue, da zika, chikungunya? Será? Sim. Então veja que para essa raiz temática de meio ambiente, que parece ser tão difícil, você tem aqui um repertório que eu chamo de repertório coringa, de repertório chave. Percebeu? Muito bem. Última raiz, a raiz do comportamento. Olha quanto repertório a gente tem para pensar o comportamento humano. Eu volto com o Pierre Bourdieu na teoria do hábitos, que eu vou deixar no último slide para vocês. Eu volto com o Pierre Bourdieu, que é o cara do capital cultural lá da primeira raiz, lembra? Eu volto com ética e alteridade do Levinas da primeira, da raiz anterior, quer dizer. Eu volto com violência simbólica, lá do primeiro slide das raízes. Então, eu estou falando de novo de possibilidade de uso das teorias do Pierre Bourdieu. Eu volto com a solidariedade social do Émile Durkheim. Eu ainda tenho o conceito de cultura e também a noção de indústria cultural dos frankfurtianos, e eu não me esqueci da modernidade líquida aqui em cima, não. Você está percebendo que todos os repertórios que eu citei anteriormente, que você estudou, para aquelas raízes temáticas, servem para a raiz do comportamento? E muitos temas de redação têm a ver com o nosso comportamento. Pensa os impactos da tecnologia, manipulação do usuário pelo controle de dados é um tema que tem a ver também com comportamento, não é? Mobilidade urbana, talvez você já tenha feito essa redação, né? Eu digo os professores, a gente aposta há tanto tempo nesse tema, né? Patriotismo, desperdício de alimentos, alimentação saudável, são muitos os temas da raiz comportamento. Então, veja como dividir o estudo desses repertórios ao longo do ano vai te servir para não ficar desesperado. Não importa o tema, lembra? Você está preparado ou preparada porque você estudou previamente repertórios que eu chamo de repertório coringa. É um repertório que se encaixa em muitos temas. Então, a minha sugestão é que você estude previamente esse repertório e não abandone algo que certamente vai acontecer lá no dia da prova, que é bater o olho no tema e lembrei disso, daquilo. E aí você vai anotando tudo aquilo que você lembrou. Mas não esquece que você tem que estar segura, porque você estudou repertórios previamente. Combinado? Bom, terceira estratégia. E essa estratégia não serve para mim particularmente, tá? É uma estratégia para aquele pessoal que tem uma memória assim enorme, sabe? Que é lembrar de exemplos e dados. O ideal é que você se lembre a fonte.
Então é importante que você restrinja as suas fontes. Não fique procurando em muitas, porque aí você tem poucas fontes para guardar na cabeça. Existe uma seção nesse jornal online chamado Jornal Nexo, e isso não é jabá, porque eu não estou ganhando nada para falar isso, pelo contrário, eu sou assinante do jornal, então eu pago para ter acesso, mas existe uma seção que eu acabei reproduzindo aqui, que é uma seção de gráficos. Os temas estão aqui, e são muitos, inclusive um tema que tem um pouco a ver com o tema que está na aula dessa semana, né, do trânsito. Então, os temas estão aqui e ao acessar, você vai poder ver gráficos compilados, explicados, bonitinhos, para você então guardar dados e usar esses dados também como repertório. Eu vou pedir para você tomar um cuidado. O cuidado que você tem que ter é para o dado que você tirou do gráfico não ser um simples exemplo. Se ele for um simples exemplo que encaixa ali no seu desenvolvimento, ele não vai ser visto como um repertório produtivo. E como a gente está começando a se encaminhar para o finalzinho dessa aula, eu começo a despertar a sua cabeça para essa necessidade do repertório produtivo, que é o que diferencia as notas 160 e 200. Ah, Fabiola, mas eu não sou assinante. Você tem direito a 4 acessos gratuitos por mês. Cadastra lá e você vai poder fazer esses 4 acessos. Aqui está um exemplo de um gráfico que eu tirei de lá. Outro lugar onde você pode encontrar seção gráficos é a revista Piauí, que eu estou colocando também aqui reproduzida para vocês. Eles têm uma seçãozinha chamada Igualdades. Não é igualdade no sentido de igualdade social, não é isso não. É a relação entre as coisas e como é que a gente pode observar essas relações. Então lá também existem alguns gráficos que estão incorporados a reportagens e você pode ler, memorizar. E se você não lembrar do dado especificamente em sua porcentagem, por exemplo, você pode trabalhar com cerca de, mais da metade, menos da metade. O importante é você dizer a fonte, o importante é você contextualizar para ir transformando isso num repertório. Fabiola, dessas 3 estratégias, qual é a mais forte? Eu tenho que te dizer que a mais forte é essa segunda estratégia em que você tem a teoria, o nome do teórico e do livro em mente. Então, se eu tiver que te dar um conselho, eu vou dizer, invista nessa segunda estratégia, ok? Bom, para finalizar, como é que eu devo aplicar esse repertório? Como é que você aplica então aquilo que você estudou previamente, que você anotou no caderninho? Como é que você aplica isso de modo a carimbar uma nota 200 na competência 2 e não uma nota 160? Vamos ver por exemplos como que isso pode acontecer. Eu vou usar a prova do Enem de 2016 para dar esse exemplo, mas não foi a prova realizada em ampla escala, foi a segunda aplicação, tá? O tema foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. Este primeiro texto estava lá na coletânea, ele não estava assim grifado, tá? Eu é que sou responsável por esse grifo em amarelo aí, esse destaque em amarelo aí, tá? Por que que eu destaquei? Porque foi este ponto da coletânea que me fez pensar e acionar o repertório lá na minha cabecinha na hora de fazer a prova. Então aqui, nesse trecho do tema Caminhos para combater o racismo no Brasil, fala-se sobre a integração na sociedade, sobre a necessidade de integração e do fracasso da sociedade brasileira em cumprir essa integração e de haver, portanto, uma democracia racial. Tem aqui aquilo que eu chamo de elemento fundamental do texto motivador, que é uma opinião, e você vai dialogar com ela. De fato, essa democracia racial existe ou não existe? Você concorda com o que o texto da coletânea diz, com o que o texto motivador diz, ou discorda? No texto 4 dessa coletânea, falava-se sobre desigualdades que estão acumuladas ao longo de anos na história da sociedade brasileira. Falava-se também sobre ações afirmativas que poderiam corrigir essas desigualdades. Lembra do que eu falei na parte 1 da aula? Leia de um jeito inteligente os textos motivadores do Enem. Primeiro texto, abre o tema. Segundo texto, te ajuda a pensar.
Terceiro texto, geralmente é um infográfico que vai servir ali na sua análise. Último texto, aquele que já vai te direcionando para a proposta de intervenção. Então eu vou simular com vocês aqui o seguinte: cheguei em 2016 na segunda aplicação, o tema era caminhos para combater o racismo e eu me lembrei que eu estudei democracia racial, eu estudei alguma coisa sobre a integração da sociedade. Mas eu estava nervosa e eu não lembrei quem são os autores. E eu também não lembrei quais são as ideias, ou então eu não estudei isso. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai fazer uma análise sem uma menção direta à fonte. E isso não vai caracterizar repertório. O que eu tenho para dizer é que se você fizer isso, você vai parar na nota 120. Você está fazendo uma argumentação previsível e não tem um repertório que seja produtivo e que seja aplicável. Você precisa fazer um pouco mais. Aqui eu coloco para você um exemplo de alguém que fez um pouquinho mais. Lembrou que democracia racial é um conceito que está lá nas teorias do Gilberto Freire. E lembrou também que a integração da sociedade brasileira foi um objeto de análise do Florestan Fernandes. Se você produzir um enunciado muito parecido com esse aqui, você ainda não vai tirar uma nota máxima. Por quê? Porque isso não é um repertório produtivo. Isso é apenas uma menção de repertório. É apenas dizer, esse conceito está no livro dessa pessoa, esse conceito está no livro dessa pessoa. Ainda é muito pouco. Você vai precisar se esforçar um pouquinho mais. Nesse slide, o que eu trago para você é exatamente o que eu espero que você faça no dia da prova. Então, por que é importante que você saiba que é no livro Casagrande e Senzala que o Gilberto Freire analisou a ideia de democracia racial? Porque se você souber isso e tiver estudado minimamente o que é democracia racial para Gilberto Freire em Casagrande e Senzala, você vai conseguir reproduzir um enunciado como esse daqui, que se inicia no que está destacado em verde. Vamos ler? Segundo Freire, a tendência à horizontalização das relações entre brancos e negros na colônia apaziguou as tensões interétnicas e relativizou as relações de poder e domínio características da ordem escravocrata. Você só vai conseguir produzir um enunciado bonito, como esse, porque ficou bem bonito, se você tiver lido um pouquinho sobre Gilberto Freire e Casagrande e Senzala. Certamente você não vai ter lido o livro, porque ele é desse tamanho, é um calhamaço, mas leia a respeito do livro, porque isso já vai ser suficiente para você produzir um enunciado como esse daqui. Inclusive, a depender das suas aulas de história, e eu acredito que elas foram assim, muito provavelmente você ouviu falar sobre a questão da integração do negro na sociedade brasileira que o paulistano Florestan Fernandes estudou. E lá você viu que ele refuta, ou seja, que ele é contrário a essa ideia do Gilberto Freire. Para ele, olha aqui, ó, sinalizado em verde, ó, vamos ler também. Refuta a existência de uma democracia racial, ressaltando dados que colocam a população negra ainda em uma condição de subserviência e desigualdade se comparada aos meios de vida da população branca em pleno século XX. Você percebe que, quando você lança a mão do que é democracia racial para Gilberto Freire e mostra que Florestan Fernandes refutou, você tem possibilidade de análise. O que seria o seu próximo parágrafo? Um desdobramento deste daqui. Portanto, aqui sim a gente pode dizer que temos o termo, a ideia e a análise deste repertório. É esse tipo de repertório que a gente vai querer ver na sua redação do Enem. E assim, competência 2, lá em cima, nota 200. Bom, era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Como eu disse, eu vou acrescentar o último slide com os links dos repertórios.
Eu desejo bons estudos para vocês, eu espero que a gente possa se ver logo. E a você que não é meu aluno, minha aluna e que me recebeu no seu coração, muito obrigada. Um beijo para você.